Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando. Em Goiás, 8 horas e 20 minutos. Fazem 16 graus Celsius. Não poderia ser diferente que o nosso assunto seja a tentativa de golpe frustrada que aconteceu na Bolívia. Mas outras coisas aconteceram ontem. Certo? Outras coisas aconteceram ontem. Foi um dia agitado, vamos colocar assim. De um lado, antes da gente entrar nesses outros assuntos, nós precisamos, eu não diria compreender as motivações, porque elas são claras, né? Do que aconteceu na Bolívia. Eu me preocupo mais com as consequências. Bom, vamos falar sobre as motivações. A motivação número 1, evidentemente, é o lítio. É o lítio. A Bolívia conta com metade das reservas mundiais recuperáveis de lítio. O que é o lítio? Eu não sei se vocês lembram, quando fazia o ensino médio, eu pelo menos usava a forma galina carboxila para um A, usava esse método. H hidrogênio, depois o lítio. O lítio e o segundo Na, o sódio, são elementos químicos, metais, eles são metais que são cruciais na produção de baterias, certo? São cruciais na produção de baterias. O lítio, eu acho que ele não será substituído por um bom tempo na construção de baterias de celular, mas já existem alternativas, certo? Já estão sendo feitas baterias de níquel, né? No caso, níquel com isótopos radioativos, que podem durar décadas, mas isso ainda vai levar um tempo até se transformar em algo comercial, caso se transforme, porque o lítio é prático, ele é relativamente abundante, tecnologicamente simples, para fazer coisas tipo bateria. E o sódio é a tendência para o futuro, mas não para celular, para veículos elétricos, certo? A China, as principais empresas chinesas de produção de bateria, elas agora estão trabalhando mais no sódio. Tecnologicamente, o sódio é mais viável, porque o sódio é que você acha no sal, né? Sal de cozinha. O que é sal de cozinha? NaCl, cloreto de sódio. Então, metade dele é sódio. Então, as quantidades de sódio são virtualmente infinitas, porque as quantidades de sal são virtualmente infinitas. Existe em todo lugar, mesmo em nações onde não há mar, porque o sal-gema é uma realidade, né? Foi por causa do sal-gema, inclusive, que a Braskem destruiu uma parte de Maceió, né? Então, o sal é uma realidade alcançável, tangível, em qualquer lugar do mundo praticamente. O lítio não. O lítio, ele é muito mal distribuído. Essencialmente, ele se encontra na América do Sul. Bolívia, metade das reservas mundiais, Chile e Argentina, os dois entre os 4 primeiros, concentram o grosso das reservas mundiais de lítio. Podemos dizer que 2/3 do lítio do mundo estão na América do Sul. Brasil, 4º produtor mundial. Sul-americano. Ainda tem Chile, ainda tem China, Austrália, com mais potencial que a gente. De toda forma, o lance do lítio é que há uma disputa por ele, né? Mas aí, gente, eu analisando com calma, só para você dando uma olhada na realidade mesmo. Qual empresa americana mineradora de lítio? Não tem nenhuma grande player.
Qual empresa americana fabrica baterias de lítio? Não tem também. Então por que os americanos querem o lítio? Se eles não têm empresas que trabalham com lítio. Pessoas, essa pode parecer uma questão besta, mas se a gente toma os Estados Unidos como arquétipo do capitalismo, embora o Estado de Israel seja ainda mais capitalista, que lá parece que até o exército já privatizaram, mas se a gente toma os Estados Unidos como arquétipo do capitalismo, a gente encontra um problema. Os Estados Unidos fizeram isso pelo lítio. Mas lítio para quem? Qual grande companhia mineradora de lítio é americana? Os Estados Unidos, é isso que eu quero dizer, eles entraram tão profundamente na financiarização da própria economia que foram deixando de ter empresas no mundo real. Esses dias mesmo nós estávamos falando das 7 magníficas, né? Dessas 7 magníficas, só 2 produzem alguma coisa, tipo de físico. A Nvidia e a Tesla. A Nvidia perdeu em 2 semanas 600 bilhões de dólares de valor de mercado. Ainda perdeu pouco. Ainda tem que perder mais 2 trilhões para valer o que ela vale mesmo, certo? E não sei se 2 trilhões são o suficiente. 2 trilhões e meio. Porque nós já explicamos a situação da Nvidia. Uma empresa que fatura uma quantidade normal comparado com outras grandes empresas, não tem nada excepcional, e que paga 1 centavo de dólar por trimestre de dividendo, não faz sentido que ela valha tanto, sabe? É especulação pura e simples, é bolha. Na verdade é um zeppelin enorme, correto? É um zeppelin enorme, nem uma bolha mais. E a outra é a Tesla. A Tesla, embora o Sacani ontem tenha comemorado, né? É um desses defensores de bilionários, até falou, faz o Elon para ironizar. A Tesla, cara, ela só tá de pé porque o governo americano está protegendo. Por exemplo, oferecendo contratos na NASA. É o governo americano que está mantendo o grupo da Tesla respirando. O governo americano impediu a concorrência, está sobretraçando os concorrentes, está literalmente proibindo que concorrentes vivem em território americano. Por um país que se diz liberal, cara, o que estão fazendo para tentar salvar a Tesla da concorrência e, portanto, para impedir que os estadunidenses tenham acesso a carros melhores e mais baratos, é uma enormidade, certo? O Estado americano está investindo pesado na tentativa de salvar a Tesla, porque ela não consegue concorrer. Entre outras coisas, porque a cadeia de produção de baterias, que é a alma de um carro elétrico, está toda ela na China, ou no mínimo na Ásia. E não tem o que a Tesla possa fazer, sabe? Não tem. A verdade é essa. E não adianta, a Nvidia também. A Nvidia, ela faz uns robozinhos de tempo em tempo, mostra os robozinhos pro mundo, todo mundo bate palma, mas no que ela fabrica mesmo, que é semicondutores, as empresas chinesas estão chegando e estão batendo duro. E a Nvidia não tem como concorrer no médio, não vou dizer no longo, no médio prazo, por uma questão simples. A produção, gente, a produção não é igual ao agronegócio. Tipo assim, eu vou produzir soja, eu planto soja. Não. A produção é um ecossistema. Ela exige cadeias produtivas, tanto a jusante quanto a montante. Deixa eu explicar para vocês.
Vamos pegar o caso da Tesla e explicar o que seria uma cadeia produtiva a montante. Bom, para produzir carros caros de qualidade de design duvidoso, a montante, a Tesla precisa principalmente de baterias. E quem nos Estados Unidos produz baterias? Hoje. Quem? Não tem cadeia produtiva a montante. A jusante seria uma rede de distribuidores. Isso eles até têm, porque o setor de serviços ainda é forte nos Estados Unidos. Mas não tem vendedor que dá conta de um produto ruim. Certo? Vou dar um exemplo clássico. Vocês vão achar até, assim, não tem, mas é um exemplo que ilustra muito bem o que eu quero dizer. Vocês sabem do meu sonho de produzir queijo. E eu não sei se vocês imaginam como é a produção de queijos. Certo? Os queijos mineiros, né, queijo tipo Minas, são fartamente documentados pelos globos rurais da vida. Mas deixa eu mostrar como é feito, por exemplo, um queijo camembert. Acompáñeme un día a ver el satisfactorio proceso de un camembert. Vamos a cortar el camembert. Este es un momento muy importante en la textura del queso. Ahora vamos a cortar para el otro lado para formar cuadros. Estas partes más amarillas es precisamente la riqueza de la leche con la que trabajamos las vacas Jersey. Voy a hacerlo otra vez aquí para que los cuadritos se suelten, para que no se peguen. Toda esta parte superficial de suero la vamos a quitar para luego poder moldear. ¡Pop! Con mucho cuidado que no se nos vaya un cuadrito. Ahora sí, llegó el momento del moldeo. Vamos a ponerlo en los moldes. Después de que moldeamos los quesos, los ponemos en este lugar y el Penicillium camemberti que pusimos en la leche empieza a aparecer. Este velo blanco característico de este queso, esto es parte de la corteza del queso y es parte característica del sabor de este queso camembert. Inclusive, vocês devem ter visto o porquê de eu querer vaquinha Jersey. Muita gordura é queijo macio, é bom queijo. Não tem muita discussão quanto a isso. O leite tem que ser gordo, sadio. É claro que a gente não vai... Vocês viram o tamanho da estrutura, né? Por favor, nós vamos ter 3 vaquinhas. No auge, nós vamos ter 10 vaquinhas. Então, evidentemente, nós não vamos usar uma estrutura desse tamanho. E eu nem sei se a gente vai produzir queijo camembert. Talvez produza. Não sei. Como eu disse, eu quero um queijo para cada estação do ano. Certo? E o queijo de outono, lembra que eu falei ontem? Queijo de outono nós estamos guardando uma surpresa para vocês. Então, eu estava pensando exatamente nisso. O queijo de outono, gordo, ser do tipo camembert. Certo? Queijo de outono ser um queijo do tipo camembert. Deu um trabalho achar um videozinho mostrando isso. Nossa, não é fácil não, né? Agora o nosso queijo duro evidentemente não vai ser camembert, né? Não existe queijo crocante camembert, então. Mas o nosso queijo, que sempre a gente quer produzir, não quando a gente tiver só 3 vaquinhas. Quando a gente tiver só 3 vaquinhas só dá para produzir um tipo de queijo. Mas a partir do momento que a gente tiver pelo menos 5, idealmente meia dúzia, nós vamos poder produzir 2 tipos de queijo. Certo? E vamos produzir um queijo duro, apimentado, e um queijo macio, cremoso. O queijo outono, nós estávamos pensando justamente no camembert. É um queijo gostoso. E um queijo gostoso que é uma boa preparação para o inverno. Mas o que isso tem a ver com o nosso assunto que nós estávamos debatendo? Vocês devem ter reparado, você pega produzir queijo, vamos imaginar que produzir carro seja produzir queijo. Nem sempre, na verdade quase nunca, o laticínio produz o leite. O leite é o que tem a montante. Nós, é porque vamos produzir muito pouco, a gente vai produzir o leite, vamos fazer muita questão de produzir o leite. Para a gente ter um controle absoluto no processo. Uma empresa como a Tesla,
que é a segunda maior do mundo na área dela, evidentemente ela não pode produzir tudo. Sabe, ela não pode fazer como nós, que vai produzir o leite para o queijo, vamos colocar assim. Ela tem que comprar de outras empresas. E aí que reside o problema. O capitalismo americano, ele se desmontou. Ele não tem mais a fauna produtiva. Mandaram tantas empresas para a Ásia que muitas delas se tornaram asiáticas, foram compradas por empresas asiáticas, sumiram na Ásia. E agora eles mesmos não têm. E não adianta implantar uma só. Porque mesmo a indústria de bateria, e aí que entra uma questão interessante, ela também tem cadeias produtivas a montante. Qual que é a cadeia produtiva montante da indústria de baterias? Evidentemente a produção de lítio. E a produção de lítio tem outra cadeia montante, que é a mineração. Aí fica difícil, porque os Estados Unidos não têm lítio. Essa que é a questão. Os Estados Unidos não têm lítio. A América do Sul tem. A Bolívia em quantidades gigantescas. O Chile e a Argentina em quantidades enormes. O Brasil em grandes quantidades. Mas os Estados Unidos não têm lítio. Certo? Então, esse golpe na Bolívia, ele tem muito a ver com isso. Não é questão de ser sobre o lítio, embora seja sobre o lítio. É o fato de que a América do Sul tem uma série de recursos que os Estados Unidos não dispõem em quantidade suficiente. Exemplo, o alumínio do Brasil e da Venezuela, o ferro do Brasil, o cobre do Brasil e do Chile, o estanho da Bolívia e do Brasil, o mercúrio e o chumbo do Peru em menor quantidade da Bolívia e do Chile, a prata da Bolívia e do Peru. Então são recursos, o ouro que eles roubam à vontade aqui em toda a América do Sul, do Brasil principalmente. São recursos naturais que eles não possuem. Sabe, se você for pegando as indústrias, chegando a montante, você vai chegar nesses recursos, nesses minérios, que eles não possuem. Então, manter a América do Sul como quintal é importantíssimo para eles. Certo? Manter a América do Sul como quintal é importantíssimo. E, gente, se eles não conseguem dar um golpe de Estado na Bolívia, bom, aí a chance deles manterem a América do Sul como quintal cai muito. Porque por mais que eu ame o Uruguai, eu amo o Uruguai, manter o Uruguai como quintal não significa nada, eles não têm nada. Já foram no Uruguai? Paizinho bonito, simpático, mas é um país de uma cidade só, cercado por capim, eucalipto e, conforme a época do ano, por algumas lavouras. O Uruguai não tem recurso natural, praticamente nenhum. Nem água eles têm direito. Apesar de estar na foz do Rio da Prata, a cidade de Montevidéu passou sufoco nos anos recentes por não ter água. Então o Uruguai... Paraguai é outro. Que recurso natural tem o Paraguai? Né? Pobrezinho. País simpático. É o aeroporto mais fofinho do mundo. Gente, eu já tive uma porrada de aeroporto. O mais aconchegante é o pequeno aeroporto de Assunção. Sabe, ele é fofinho. Ele é confortável, ele é agradável. Mas isso não é um recurso natural. Aí você pega, por exemplo, o petróleo. As Guianas têm petróleo, né? Recentemente você descobriu. Na bacia da Foz do Amazonas.
E eles estão até mandando os identitaristas, né, ungueiros, para garantir que o Brasil, por exemplo, não explore a parte brasileira do petróleo. Porque vamos entender a coisa da seguinte forma: o Amapá é praticamente a Guiana brasileira, certo? O Amapá é praticamente a Guiana brasileira. E, bom, no litoral do Amapá tem petróleo. Gente, vocês sabem que a geopolítica é o que eu faço, mas me encanta sempre que aqui no mercadinho perto da minha mãe tem leite tipo A a R$ 4,50. Eu não sei quem produz esse leite Malu, mas tenho quase certeza, vou até dar uma olhada ali depois, que é uma empresinha pequena. Sabe, os caras devem ter bastante vaca e devem ter chegado à conclusão que compensa investir numa unidade pasteurizadora para eles venderem o próprio leite. Aí eles ganhariam mais do que vendendo para uma cooperativa, coisa parecida, certo? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Olha o que eu disse: Granja Leiteira Fazenda Mainha, Mauro Júnior de Melo Abrão. Essa família é conhecida. Zona Rural, Catalão, Goiás. É exatamente o que eu disse, né? O cara deve ter um número bom de vacas e achou que é mais lucrativo ele mesmo industrializar o leite, em vez de ser vendido para uma empresa que vai transformar ele em leite tipo C. Ele falou: não, vou produzir o leite tipo A e ainda vou vender mais barato que essas empresas e vou ganhar mais dinheiro do que elas. Provavelmente é o que está acontecendo. O leite é um desses casos, cara, que se você tem um certo controle, você consegue produzir um custo relativamente baixo. No caso, para você montar uma unidade pasteurizadora e envasadora, você não faz isso com menos de uns R$1 milhão, não faz de jeito nenhum, né? Então R$1 milhão é o equivalente a mais de 200 mil litros de leite. Então, eu não vou montar uma usina pasteurizadora, não vou. Mas eu vou dar um passo adiante: produzir o leite e transformar o leite em queijo. Porque, na verdade, o lance do queijo ser produzido por pequenos produtores é basicamente você ter leite à disposição. Porque o leite, eles pagam muito pouco pelo leite. Vocês sabiam? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Viram que pouquinho? Eles pagam muito pouco pelo leite. Então você ganha pouco. Meu pai, minha mãe, né? Minha mãe é muito trabalhadora também. Então, eles conseguiram criar a gente basicamente vendendo leite e depois, num determinado momento, queijo. Porque para o pequeno produtor, você tem que vender muito leite para conseguir sustentar uma família. Queijo, você consegue um ganho um pouco maior. Dá mais trabalho, evidentemente. Dá bem mais trabalho, certo? Mas você consegue sustentar uma família vendendo queijo. É por isso que Minas é o maior produtor de queijo. Tá, vocês viram aqui o Mauro Júnior, que tem uma fazenda que vende leite tipo A. Eu não sei quantas vacas tem o Mauro Júnior, mas eu garanto para vocês que não são só as 10 que eu vou ter no auge, não. Deve ter o quê? Umas 200, 300? Talvez 500 vacas leiteiras. Certamente Gersolanda deve alimentar, pelo menos nessa época do ano, elas a coxo, porque vocês podem ver que o cerrado já secou, gente. Agora, quem não tem capineira e não tem silagem, não consegue produzir mais, não. É como se diz, não adianta usar leite de pedra. Quando você fala leite de pedra, não é que a vaca come pedra. É no sentido de que se não tem capim boa, não vai virar leite. Lembra que o nosso projeto é, inclusive, ter uma capineira de inverno, para a gente produzir o queijo de inverno? Então,
Mas, Leida, você vai soltar a vaca no pasto na época que o pasto está mais fraco, não é bem assim. O pasto de inverno vai ficar 4 meses sem gado algum. 4 meses que a gente vai ficar cultivando, monitorando, aumentando a biodiversidade, cuidando do solo, cuidando de tudo. Certo? Os 4 meses durante o verão, que as plantas crescem, ficam viçosas, fortes, é quando a gente vai estar cuidando do pasto de inverno. Para quando chegar o inverno, o pasto que não foi consumido no verão, ter liberado muita matéria orgânica no solo. O pasto esteja em ótimas condições de sustento. Nosso gadinho muito pequeno. Certo? Essa é a ideia. A lógica aqui, voltando à Tesla, não é tão diferente assim. A Tesla não é um líder. E os camaradas que vão para a Serra do Espinhaço, se Deus permitir. Não. A Tesla é um Mauro Júnior, que tem muitas vacas. Na verdade, a Tesla é mais que isso. A Tesla, para pegar outra empresa goiana no setor, a Tesla é uma piracanjuba. Porque o Mauro Júnior ainda consegue, é grande e consegue produzir o próprio leite. A piracanjuba não. Piracanjuba até tem fazenda. Essas são aqui de Goiás. Piracanjuba é uma cidade do sul goiano, igual Catalão. Mas, como ela produz uma quantidade imensa de produtos lá, ela precisa de uma vasta gama de fornecedores e de distribuidores. Né? O Mauro Júnior, pelo jeito, é o único mercadinho que eu acho o leite dele, é esse aqui. Provavelmente mais uns 3 ou 4 mercadinhos só. Certo? E só, cara. Então, já a piracanjuba não. Qualquer lugar que você vai do Brasil, você vê piracanjuba. Entende? Essa é a situação da Tesla. E nós, América do Sul, somos a fazenda. Ou pelo menos eles achavam que aqui era a fazenda deles. Eles achavam que isso aqui era... Mas deixa eu mandar um recadinho aqui pro seu Elon Musk. A Bolívia venceu. E em algum tempo, você não vai ter mais propriedade alguma na América do Sul. Otário. Tenha um bom dia.